meu querido jovem aí da igreja do centenário, Deus seja louvado pela sua vida, Deus seja louvado pela sua presença e participação nessa escola sabatina. Hoje pediram para mim fazer apenas um resumo aí da lição da escola sabatina, essa lição abençoada aqui, ó, aliança, né? A lição dos jovens. E nós temos aí uma definição da nova aliança, né? Alguns temas da semana aí, né? Aí nós temos a importância das definições, o DNA da nova aliança, nossa resposta, momento hipertexto também temos aqui, né? E temos conhecendo a Cristo e comunhão com o infinito, tá? Então aí é a liçãozinha, alguns temas no decorrer da lição. Hoje nós vamos fazer apenas uma recapitulação aqui desta lição maravilhosa, né? E eu vou ler um versículo bíblico aqui para você, que está no livro de Hebreus, no capítulo 8, e também no versículo 8, 9 e 10 e até o 11. E diz assim, e de fato, respondendo-os diz, eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentarei para eles, diz o Senhor. Versículo 10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente eu vou imprimir as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém por isso, amém. Bom, aliança, meus queridos amigos, o meu nome é Fernando, eu trabalho aqui na Escola Adventista de São José como professor, e é uma honra estar aí compartilhando esses momentos de escola sabatina com você, tá? Então, a aliança é mais ou menos neste aspecto aqui, ó. Quando uma aliança, vamos falar entre nós, tá? O casamento ali. Quando uma aliança não dá certo, porque alguém quebrou a aliança, independendo das partes, alguém que quebrou essa aliança, é necessário se fazer uma nova aliança, né? É necessário recomeçar a sua vida novamente, quem sabe, com uma outra pessoa que honre a aliança. E a aliança é essa maneira que Deus nos diz ali, né? Simbolizando este exemplo no livro de Hebreus, assim como vou firmar uma nova aliança com você. Porque foi quebrada essa aliança e eu preciso firmar uma nova aliança. Se você estudou a liçãozinha da semana passada, você vai entender que Deus sempre fez uma aliança com o povo. Ele fez uma aliança que começou no Jardim do Éden. Depois ele continuou com essa aliança com o patriarca Abraão. Depois ele continuou com essa aliança com Noé, né? Depois Abraão, desculpe, errei a ordem, né? Depois ele continuou essa aliança com o libertador Moisés lá no Sinai. E quando Jesus veio aqui neste planeta, ele fez uma última janta, a última ceia, e ele diz assim: este é o sangue da nova e eterna aliança. Eterna porque é a última, né? E é o sangue da nova aliança em que ele vai firmar com os seus filhos. Mas veja, tanto no acordo da aliança, as duas partes precisam atuar. Não é só uma parte, porque senão essa aliança do casamento não dá certo. Quando só um se dedica, só um se esforça, só um que agrada, né? É só um que é carinhoso, é só um que dá atenção. Uma hora não dá certo, cansa, né? Então você concorda que tem que ser feito as duas partes para que uma aliança dê certo? Os dois precisam receber o mesmo respeito, o mesmo carinho, um faz agora e daí o outro também ajuda, e assim a aliança com Deus, né? Então existem as duas partes. Deus fez uma aliança com o seu povo, mas o povo de Deus também tinha que fazer a sua parte no decorrer da aliança, né? Uma aliança é um melhor significado da aliança, vamos entender para que serve, né? Porque na verdade, ó, um casamento forçado dá certo? Você sabe que não dá certo. Por que um relacionamento com Deus forçado vai dar certo? Se Deus convida eu e você para vivermos uma nova aliança e morarmos no céu por uma vida de eternidade, tenta imaginar aí, como é que as pessoas que não têm um relacionamento com Deus, não aceitam ter uma aliança com Deus, um compromisso com Deus, vai passar uma vida eterna lá no céu com esse Deus? Você concorda que essas pessoas nem se sentirão bem lá no céu, porque ela não ter esse relacionamento com Deus? Por isso que a escritora norte-americana Ellen White diz que não é nem comum levar pessoas assim para o céu, porque não se sentirão bem estando no céu. Só vai viver uma vida eterna com Deus aquele que se sente bem junto com Deus, para poder passar uma eternidade junto e bem.
certo? Então a aliança ela se baseia em diversos aspectos aqui. E quando Deus diz assim, vamos lá, se você diz assim para o seu cônjuge, né? Eu gosto muito de você, da minha namorada, né? Eu amo, realmente amo minha namorada. Se você ama sua namorada, você vai firmar uma aliança com ela em relação a um casamento, né? Certo? E olha com Deus. Deus diz assim, você me ama? Eu te amo, Senhor. Então firma uma aliança comigo. Qual é a aliança? Se você estudou a lição, você vai ver que a nova aliança é quando Deus escreve as suas leis no nosso coração, em nossa mente. As leis, os mandamentos de Deus, porque o Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E de uma maneira mais clara para a gente poder entender, é quando ele diz no João, capítulo 14, do versículo 21 e o versículo 23, assim, ó, se me amas, guarda os meus mandamentos. Viu que a aliança com Deus é as duas partes? Deus não faz uma aliança com a gente dizendo assim, primeiro você faz e depois você mostra que você me ama. Não, na verdade Deus nos amou primeiro a fé, né? Para depois a gente demonstrar essa aliança. Você quer ver um exemplo melhor do que isso? Se você pegar o Êxodo capítulo 20, você sabe que ali tem os mandamentos de Deus, certo? Só que no versículo 2 diz assim, eu sou o Senhor que te salvei e que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E depois que ele fala essas palavras de salvação, ele joga os mandamentos. Você viu que a salvação vem primeiro do que a obra? Você viu que a salvação vem primeiro que a obra? Jesus Cristo veio nos amar primeiro. Jesus Cristo nos amou primeiro. Antes de você nascer, antes de você existir, Jesus Cristo já te amou e já estava preparado o plano da salvação, certo? Mas o obrigado que eu digo para esse Jesus pelo que ele fez por mim, é um obrigado assim, fazendo a sua vontade. Deus diz assim, se me amas pelo que eu fiz, então guarda meus mandamentos. Então olha só, a salvação, até nos mandamentos, ela vem primeiro do que as obras. E você precisa primeiro amar a Deus, e Deus ama você primeiro, para depois você pronunciar a obra. Porque diz assim, Abraão creu e foi justificado, isso foi imputado na sua vida. Abraão creu, primeiro ele creu, olha só, ele creu no que? Deus disse, abandona a tua parentela. Primeiro que esse Abraão já conhecia esse Deus, porque se ele não conhecesse esse Deus, como é que ele tinha crido nele? Crê no que não conhece? Ele já sabia desse Deus, ele já conhecia esse Deus. E depois diz assim, a Bíblia diz, e ele fez o que Deus pediu, saiu da sua parentela, daquela terra, e foi para outras terras ali. Então ele praticou uma obra, mas ele praticou uma obra depois do quê? Depois de amar. Ele praticou a obra depois da fé, porque a fé e a obra andam juntos, mas primeiro a fé, para depois a obra. Eu não serei salvo porque guardo o mandamento, e você já sabe disso. Eu não serei salvo porque guardo o mandamento de Deus. Mandamento não salva ninguém. Mandamento é apenas um espelho que reflete onde está sujo ou não, né? Mandamento não salva. Mas você concorda que todo cristão salvo guarda os mandamentos de Deus? Então essa é a nova aliança. O Senhor, na verdade, gente, a gente fala assim, nova, nós temos que entender. Não existe a nova aliança, é a maneira de dizer, né? Porque novas gerações, novas pessoas, novas orientações, né? Porque essa aliança é eterna, a aliança de Deus é eterna. E ela já existia lá no céu, ela já existia no jardim, no Éden. Ela existia com Noé, né? Deus apenas continuou a aliança, Noé, eu preciso salvar a sua família. Você acha que eu posso salvar a sua família? Claro que pode, Senhor. Posso mesmo? Você acredita? Eu acredito, Senhor. É mesmo? Então você vai construir uma arca. Olha, acreditou primeiro na fé. Noé, eu vou terminar a maldade da humanidade com um dilúvio, com água. Ele nem sabia o que era isso, mas ele acreditou pela fé. E depois ele fez a obra. Ficou construindo uma arca mesmo, abaixo de zombaria. E pregou por 120 anos sem saber o que era dilúvio, né? E pregou aquela verdade. Mas Deus cumpriu a sua promessa com Noé. Ele não disse que ia salvar Noé, e ele salvou. Mas Noé também cumpriu a sua parte para com Deus, porque é mútua, né? É uma via que vai e volta. Cumpriu a parte dele para com Deus e pregou. Abraão não ia ser o pai de uma grande nação e todo mundo ia ser abençoado por causa de Abraão? Ia. E do descendente vai vir a salvação para todo mundo. Descendente de Abraão, Cristo, né? Veio a salvação para todo mundo. Então veja, Deus cumpriu a sua parte com Abraão. Abraão teve fé, acreditou.
mas também teve obra, ele pegou e saiu. E ao longo de toda essa nova aliança que Jesus vem firmar comigo, com você, ele está dizendo que é o sangue da nova e eterna aliança. Ela é eterna, já não pode ser nova, ela é eterna, tá? Nova pela modalidade que agora tem um Cristo que veio morrer por mim e por você, para que esta aliança não fosse danificada, fosse quebrada pelos humanos, mas nunca quebrada por Deus. Porque Deus sempre foi o mesmo plano de salvação. Mas os seres humanos quebrou. Lá no Sinai, ele novamente confirmou a sua aliança, né? Reconfirmou a sua aliança que ele já tinha falado para Abraão, porque Abraão já guardava os mandamentos de Deus. Abraão já guardava, né? Antes de surgir os mandamentos dados no Êxodo 20, tinha o Êxodo capítulo 16. E no Êxodo capítulo 16 diz que o maná ia cair em tal dia, mas no sétimo dia não ia cair, porque o sétimo dia é o sábado santo do Senhor. Mas aonde que é sábado santo do Senhor, se nem tinha vindo os mandamentos ainda? Porque esta aliança que Deus fez com Abraão, eles já seguiam. No Êxodo 20, ele apenas reafirmou, e reafirmou 2 vezes. Por quê? Porque a primeira aliança, Moisés quebrou as tábuas lá, não quebrou? Aí Deus veio e falou de novo, de maneira audível, né? E depois ainda escreveu de volta, mesmo que Moisés tinha quebrado. Porque é Deus que vem fazer uma aliança comigo, com você. Quando Adão se escondeu lá no Éden, na aliança, foi Deus que foi atrás dele. Na nova aliança, Jesus conta uma história de uma ovelha que se perdeu. E para mim, se ela se perdeu, está perdida. Ela que acha o caminho de volta. Quem mandou ela se perder, né? Mas não é assim na história. É o pastor foi atrás da aliança. Porque é Deus quem vem atrás do ser humano para afirmar para mim e para você esta aliança que já existia, que já existe. E ele diz para mim e para você, olha, eu quero firmar com você uma nova aliança. E na sua liçãozinha dos jovens, diz que esta nova aliança é quando Deus pega e escreve as leis no meu e no teu coração. Então eu vou dizer para você, do fundo do coração, se você tem a lei de Deus no seu coração, então você está num passo da nova aliança com Deus. Se você não tem a lei de Deus no seu coração, não dá crédito, não acredita, então Deus ainda não firmou uma nova aliança com você. Porque a nova aliança é quando você tem as leis de Deus no coração e na mente. Significa que pode falar o que quiserem falar. Você já tem um coração e já tem um princípio marcado por Deus. E ali ainda no versículo finalzinho de Hebreus, no capítulo 8, versículo 11, diz assim, e nunca mais vão perguntar quem é esse Deus, porque todos saberão, desde o menor até o maior, na nova aliança com Deus. Se você ama o Senhor Jesus, guarde os seus mandamentos. A nova aliança traz muitas bênçãos para minha e para a tua vida. É uma aliança eterna que vai me fazer eu e você morarmos com esse Deus para a eternidade das eternidades. Que Deus te abençoe sempre. Se você pegar o pastor aí e assistir o pastor Vitor BJ, ele vai falar de uma aliança histórica e uma aliança experiencial, né? Exponencial, vamos dizer assim. O que é isso? A aliança histórica é a aliança que Deus faz, mas a exponencial é que o ser humano aceita. É que o ser humano aceita essa aliança aí. E eu espero que você aceite essa aliança no doce e consagrado nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando sempre, para que você possa ser esse aluno ativo em relação à escola sabatina, que é a melhor escola de Deus. Eu vou fazer uma oração por você agora, tá? Uma oração, e que Deus continue abençoando sua vida e sua igreja aí. Fecha os olhos. Santo Deus e bondoso Pai, que o Senhor abençoe a cada integrante desta escola sabatina, a cada líder de família, e que essa nova e verdadeira e eterna aliança possa ser firmada no nosso coração e nossa mente, através das suas leis inculcadas em nossa mente, para que assim possamos ensinar a todos sobre a nova aliança do Senhor Jesus, a aliança eterna do grande Deus de Israel. É o que te pedimos e te agradecemos por esta lição e por estes comentários, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, um sábado abençoado, separado e santificado, e todos aqueles podem ter certeza que respeitam e observam este dia, também são abençoados, separados e santificados por Deus. Feliz sábado. Até a próxima.